Boa noite, irmãos. Um forte abraço. Caiu uma chuvinha levinha agora, uma benção muito grande para as babosas que eu tenho no quintal. Aquela babosa tala larga. A babosa tala larga, ela já tem pouco mais de 1000 doenças catalogadas que ela cura. Você acredita numa coisa dessa? Lógico, com uma alimentação adequada, uma alimentação vegetariana, tá? Tem que mudar bastante o cardápio, esses medicamentos naturais. Irmãos, vamos estudar hoje selo de Deus e o sinal da apostasia. O que é apostasia? Apóstata. Aquele que se separou da fé. Entendeu? Ou seja, aquele que é adepto de doutrinas que não são bíblicas. Tá bom? Vamos lá. Que nós possamos fazer que nem Pedro, né? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Né? Vamos lá. Vamos inicialmente fazer nosso estudo, né? O estudo já está aqui, né? Vai ser realizado com a graça de Deus. Mas vamos juntos fazer nossa oração para iniciarmos. Maravilhoso eterno Deus, queremos agradecer pela chuva que regou a tua terra e está regando. E queremos agradecer também a tua chuva de bênçãos mediante a palavra de Deus sobre os nossos corações. Venha inundar nossa alma, Senhor Deus, com a tua palavra. E dai-nos forças no Senhor Jesus a vivê-la com alegria, felicidade, lealdade, fidelidade e amor ao Senhor nosso Deus. Para que possamos assim também amar o nosso próximo. Perdoa aqui os nossos pecados, dai-nos a tua luz e abençoa de forma muito especial a todos que estão aqui participando e as famílias representadas. Tudo isso te pedimos no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Apocalipse 13. Qual sinal é mencionado em Apocalipse 13, versos 16 e 17? Olha só. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A mão direita é símbolo de trabalho e da nossa honra. Tá certo? Trabalho, as obras. E a fronte é símbolo da nossa razão, da nossa inteligência, das nossas decisões, usando a nossa razão, a nossa racionalidade. Tá certo? Vamos lá. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Agora você entendeu por que a marca, essa é a marca da besta, não é o selo de Deus, tá? É dada na mão direita ou na fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender. Opa! Então, o decreto dominical, primeiramente, é uma sanção econômica, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Tá certo? Então, o decreto dominical ele começa com uma sanção econômica. Aí passa um período de tempo relativamente curto e ele torna-se um decreto de morte. Tá? Quer ver? Está lá no verso 15. Olha lá. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Depois vira um decreto de morte. Tá certo? Vamos lá. Este é o sinal da besta.
Selo, sinal, marca são sinônimos, tá? Dependendo da versão bíblica que você tem aí, aparece um desses nomes. Selo, sinal, marca. Tá ok? Em oposição, que outro sinal é mencionado? É mencionado o selo de Deus. Vamos lá, Apocalipse 7, verso 2. Apocalipse 7, o verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Viu só? Que interessante. Agora Apocalipse 9, verso 4 também vai falar. 9, lá no verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Ah, então pera um pouco. Você conseguiu entender o que está escrito aqui? Ou seja, os danos causados aqui nessa terra pelas 7 grandes pragas só atinge quem não tem o selo de Deus. Vou ler de novo, hein? Que às vezes tem alguém aí meio desatento, ou às vezes a gente também. Eu também passo pelo mesmo problema. Se a gente estiver um pouquinho desatento, a gente não entende conforme deveria entender. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente, olha só quem vai receber os danos, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, quem não tem o selo de Deus sobre a fronte, recebe os malefícios do que vai ocorrer na terra. Certo? Impressionante, né? Agora, eu queria que você visse comigo Apocalipse 14, verso 1. É interessante, por quê? Porque Apocalipse 14, verso 1 é um dos versos na Bíblia mais completos que existem sobre o selo de Deus. Quer ver? Apocalipse 14, verso 1 diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aqui, além de falar, olha só, aqui ele fala claramente o que está escrito no selo do Deus vivo, sobre a fronte, sobre a testa da pessoa. O seu nome, ou seja, o nome do Filho do Senhor Jesus, e o nome de seu pai. É o que está escrito no selo. Tá certo? Interessante, né? Onde estarão os que têm o sinal de Deus? Na onde eles estarão? Apocalipse 15, versos 2 e o 3 diz. Apocalipse 15, os versos 2 e o 3 diz. Olha só. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Olha lá, versos 2 e 3. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Verso 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Ou seja, na onde que vai acontecer isso? Fala para mim.
mais precisamente no terceiro céu. Tem o primeiro, o primeiro céu é esse que nós enxergamos. Tem ainda um céu mais elevado que esse, que é o segundo céu. E tem o último, lá em cima, onde é a morada de Deus no santuário celestial, que é o terceiro céu. Tá? Estaremos a salvo das coisas. Tá certo? Estaremos em boa companhia. Qual o desígnio das pessoas que portam o sinal da besta? Apocalipse 14, dos versos 9 ao 11. Olha só que tristeza. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Qual é a cólera? O cálice, né? O cálice da sua ira. Olha lá. Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. 7 flagelos, as 7 grandes pragas. E olha o 16, verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Rapaz, que negócio terrível, hein? Continuando aqui, ó. Verso 11, Apocalipse 14, verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Ou seja, pelos séculos dos séculos. Ou seja, isso vai ter uma consequência eterna. Tá certo? Isso vai ter uma consequência eterna. Tá ok? Agora 19, verso 20. 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Já pensou? Agora, quem que é a besta? Quem que é a besta? Vamos voltar um pouquinho. Apocalipse 13, versos 17 e 18. Olha só. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, na fronte ou na mão direita. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Tá certo? E acontece aqui, ó, em Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Quando que aconteceu isso? Quando não sei quem que teve uma ideia muito infeliz de fazer uma tiara papel
aquilo que o Papa usa em cima da cabeça, tá? Não é boné, não é. Aqui o nome daquilo eu também não sabia. Ouvi uma pessoa dizer que o nome daquilo em cima da cabeça do Papa é tiara. Aí o que ele fez? Fez a tiara e fez uma frase aqui em cima, assim, ó. Uma frase aqui em cima da tiara. Vicarius Filii Dei. Ah, rapaz, mas isso deu um comentário tão forte que imediatamente eles sumiram com essa tiara. Só que conseguiram, lógico, tem foto dessa tiara na internet, você entendeu? É escrito lá, Vicarius Filii Dei. Ou seja, substituto do Filho de Deus. Você acredita numa coisa dessa? Pois é, substituto do Filho de Deus. Agora eu te pergunto, quem que foi o substituto do Filho de Deus aqui na Terra quando Jesus ascendeu, depois da ressurreição, ascendeu aos céus? Conta para mim. João 14 vai contar para nós. João 14, verso 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro aqui é alós. Consolador é um intercessor também. Então eu posso ler assim, ó. Outro aqui é alós, ou seja, Deus da mesma espécie que eu. Intercessor. Então eu posso ler assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Deus da mesma espécie que eu, consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Rapaz do céu. Ou seja, Papa, blasfêmia contra o Pai. Quando o padre está lá no confessionário, ouvindo os pecados, e reza isso, reza aquilo, né? E você está perdoado. Ele está no lugar de quem? De Jesus Cristo. Blasfêmia contra o Filho. Padre quer dizer pai também. E com essa abençoada, né, essa infeliz ideia dessa tiara papal, Vicário Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Ou seja, a blasfêmia imperdoável contra o Espírito Santo. Aí você pega os algarismos romanos, as letras, né? Ó, V, I, C, K, R, I, V, S. Vicários. Tá? Em latim. Filii. Filii. F-I-L-I-I. Filii. Escreve dessa forma. Dei. D de Daniel, E de elefante e de igreja. Vicarius Filii Dei. Agora você pega todos os algarismos aí dos números romanos, coloca do ladinho e soma. Você vê o espanto que vai ser. 666, o número da besta. Tá certo? Por isso que sumiram rapidamente com a tiara. Tá lá guardado no Vaticano, aonde só eles sabem. Tá certo? Que ordenou essa autoridade? Veja bem. Isso aí está no Catecismo Romano, na página 440. Olha só. A Igreja de Deus, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, se é apostólica, é igreja pura. Era de Éfeso. Nós vamos estudar isso aí. Apostólica Romana. Ué, romano, oriundo do paganismo. Quer dizer, já no próprio nome já diz que vai misturar paganismo com a verdade de Deus. Vai fazer uma mistura, né? Uma salada aí. Olha só. A Igreja de Deus Católica, porém, transferiu para o domingo a solene celebração do sábado. Eles mesmos confessam que eles tiraram o sábado, deixam o sábado e vamos celebrar o domingo. Por quê? Estudos lá atrás, né? Vamos primeiro fazer os 28 estudos bíblicos, depois vocês vão ver lá
no estudo do diadema das maldades, o quê? O que Roma papal herdou do Egito, herdou da Síria, herdou de Babilônia, herdou do reinado Medo-Persa. O reinado Medo-Persa, eles herdaram o mitraísmo, ou seja, o culto ao deus Mitra, que dedicava o primeiro dia da semana, o domingo, ao deus Sol. Entendeu? Por isso, eles herdaram isso aí. Tá certo? Qual é o sinal de Deus? Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, os versos 12 e 20 diz assim, ó. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Como é que é? O sábado é sinal entre Deus e o seu povo, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Por isso Deus reservou um dia para a santificação de cada um de nós. Sem a santificação ninguém herdará o reino, está escrito lá em Hebreus. E agora o verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sábado identifica você como um adorador de Deus. E é um sinal que existe no profundo do nosso íntimo, entre o íntimo de Deus e o nosso íntimo. Uma adoração em espírito e em verdade. Tá certo? Apocalipse 18, do 1 ao 5. Apocalipse 18. Do 1 ao 5. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Anjo de Deus. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ou seja, é a queda, é o fim de Roma papal. Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Vinho do furor da sua prostituição é o que? A palavra de Deus adulterada, completamente fora da verdade. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não serem participantes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Você já imaginou pecado numa quantidade para acumular até o céu? Por isso que a gente estava estudando lá em Apocalipse 17, né? O quê? Olha lá, Apocalipse 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, ou seja, Roma papal. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mãe das meretrizes. Ou seja, meretrizes são filhas, prostitutas. Ou seja, são filhas, outras igrejas. Lembra que mulher simboliza igreja? Outras igrejas que também prostituíram, aceitando as doutrinas fora da Bíblia. Aceitaram essas doutrinas terríveis de Babilônia, de Roma papal. São adeptas de Babilônia. O negócio é sério. O negócio é muito sério, mais sério do que a gente imagina. Quando é que as pessoas são assinaladas? Quando que é colocado o selo nelas?
Vamos ver, Apocalipse 7, de 1 a 3. Apocalipse 7, do verso 1 até o 3. Diz assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé significa que eles estão ativos, em movimento, tá? Em movimento que eu digo, em missão dada por Deus a nosso favor, a favor do povo de Deus, a favor do povo de Deus. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. Lembra? Vento é símbolo de guerra. Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, olha lá, o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Ou seja, esses anjos, eles têm o poder de soltar os ventos e causar dano, algum dano aqui nessa terra. O que a voz do anjo falou? Que tem o selo de Deus. Não soltem os ventos, ou seja, não deixem causar dano nenhum à terra, olha lá, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, até selar o último servo do nosso Deus. Esses anjos vão segurar as forças da natureza, para não acontecer dano nenhum aqui nessa terra. Tá certo? É a garantia que Deus nos dá da sua segurança, o seu refúgio, a sua fortaleza, nos protegendo e nos guardando. Tá certo? Quando recebem conhecimento para uma decisão racional, esse aqui é terrível. É o apelo do estudo de hoje. Deuteronômio 30, 19 e 20. Vamos lá. Deuteronômio 30, os versos são 19 e 20. Diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus faz um apelo aqui para mim e para você, para ouvir a voz de Deus e obedecer. Obedecer. Simplesmente isso. Obedecer. Tá certo? Quem obedecer vai ter o selo do Deus vivo. Que está escrito o quê? O nome do Senhor Jesus e o nome do Pai. Apocalipse 14, verso 1. Quem desobedecer vai acabar perdendo cada vez mais o Espírito Santo, até ficar somente com o fôlego de vida. E daí não vai conseguir resistir à pressão e vai ceder à imagem da besta. E vai receber o sinal da besta. Possamos tomar a decisão de não medir as consequências, mas ficar do lado de Deus. Fica tranquilo. Não é o emprego teu que te sustenta, não é o governo que te sustenta, não existe nada nesse mundo que sustente você. Quem sustenta você a cada dia é Deus. O abrir dos olhos é por forças emanadas dos altos céus. Por meio de quem? Por meio do doador da vida. Ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço e que você medite muito nesses estudos que nós estamos fazendo junto. Que a graça do Senhor Jesus guie os teus passos para encontrar com Ele na sua breve volta. Amém.